Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor nos ensina que Ele se revela aos pequeninos. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus não se manifesta, Deus se esconde dos orgulhosos. O orgulho, ele cega o próprio orgulhoso do conhecimento de Deus, porque se Deus se manifestasse ao orgulhoso, isso se tornaria para ele motivo de orgulho, e ele se ensoberbeceria ainda mais, se tornaria ainda mais orgulhoso. Então, o caminho para o conhecimento de Deus é a pequenez. Os que se humilham serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. Nosso Senhor já nos ensina isso. Nossa Senhora que diz: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Pois bem, é o caminho então de todo cristão para que nós tenhamos um conhecimento verdadeiro de Deus, é o reconhecimento da própria pequenez, o reconhecimento da sua humildade, que fará com que ele peça a Deus a graça de conhecê-lo, fará com que ele peça a Deus a graça de crescer na santidade, fará com que ele reze. O orgulhoso, ele não reza. Talvez você nem tenha cogitado, nem tenha expressado dessa maneira, mas uma das expressões do orgulho é o abandono da oração, porque de alguma maneira você está pensando que chegará a Deus, que alcançará a salvação, sem cotidianamente a Deus suplicar a Deus esta graça. Pois bem, nesta linha da soberba, da altivez, de não reconhecer a necessidade de Deus, de não louvar a Deus por tudo que se tem e por tudo que se é, pensando que aquilo que tem por mérito próprio, quando a palavra de Deus diz: o que é que eu tenho que de Deus não tenha recebido? De Deus me vem tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou. Pois bem, neste contexto nós encontramos um exemplo diametralmente contrário, que é o que está expresso na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías. Estamos aqui no capítulo 10. Vocês lembram a leitura de ontem? Vocês lembram que nós estávamos no capítulo 7 do profeta Isaías, e o reino de Judá, o reino do sul, estava morrendo de medo, porque Damasco, com a sua capital Síria, e o reino do norte, com a sua capital Samaria, também às vezes chamada de Efraim, estavam vindo em guerra contra Judá, o reino do sul. E então, o reino do sul, com medo, Deus envia o profeta Isaías e diz: olha, está vendo Samaria e Síria que estão vindo contra ti? Não tenha medo, são 2 tições. São 2 tições fumegantes, eles não farão nada contra ti, confie. Isso o profeta Isaías dizendo a Acás. E a leitura terminava, daquela maneira forte, dizendo: de resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Então aí a gente pensa o quê? Que o profeta, que o rei Acás confiou. Não, ele não confiou. Aí Deus diz: vou ajudar novamente, o coitadinho
tem a fé pequena, eu vou ao encontro de Acás para lhe fortificar a fé. Aí vai aqui, um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo 7, vai lá o profeta e diz: pede um sinal ao Senhor teu Deus. Isto é, está tendo dificuldade de acreditar que os planos de Damasco e de Israel, o reino do norte, você está achando que eles não vão conseguir destruir você? Você está achando que isso ou melhor, você está achando que eles vão destruir você? Que é muito difícil você conseguir fugir dessa? Então tá bom, peça um sinal a Deus e Deus dará. Lembrando, meus santos, que não se exige de Deus um sinal. A gente pode pedir, mas não se exige. Mas quando Deus dá, deve-se aceitar. E Deus estava dando um sinal por meio do profeta. Disse: peça um sinal. E Acás disse: quer dizer, covarde, mentiroso. Ele disse: não, eu não vou pedir um sinal a Deus. Imagine se eu vou tentar a Deus. Quer dizer, ele estava usando de uma explicação religiosa porque como ele não queria mudar de conduta, ele não queria pedir nem sequer um sinal a Deus. Isaías capítulo 7, versículo 12. Não peço, nem quero tentar ao Senhor. O profeta Isaías, percebendo a malícia daquela resposta, disse: escuta, herdeiro de Davi, não vos basta cansar os homens, quereis cansar até o próprio Deus? Pois bem, o Senhor Deus te dará um sinal. Você não está pedindo? Então tá bom, Ele vai te dar o que você não está pedindo, mas um sinal claro: o relógio andará ao contrário. A gente até canta e reza no ofício de Nossa Senhora: Deus salve relógio que andando atrasado serviu de sinal ao verbo encarnado. Pois bem, é inspiração aqui. Deus disse, então o relógio solar vai andar ao contrário. Imagine, pelo amor de Deus, um sinal claro da ação divina, que não tem como o relógio andar atrasado, né? Pois bem, o relógio andará atrasado. Ele vai retroceder 1 grau. E você vai ver que é o sinal de Deus. E você confie. E aí é claro, né, meus santos? Pelo amor de Deus, com um sinal desse, Acás não acreditou. Ele disse: eu não. Damasco é muito forte. O reino do norte é muito forte. Eles vão me destruir. Eu vou pedir ajuda à Assíria, um outro país. E era tudo que Deus não queria que Judá fizesse. Percebem aqui, né, meus santos, que nós nem chegamos ainda à primeira leitura, já vimos que o ensinamento aqui grande, né, de confiar em Deus numa situação difícil. E aí, o rei Acás foi e mendigou ajuda à Assíria. E a Assíria, eu estou dizendo bem devagar para que vocês não confundam com Síria. Síria, capital de Damasco, e agora é a Assíria. Aí, meus irmãos, a Assíria veio e disse: eu ajudarei, não se preocupe, Damasco, não será Deus que vos livrará, eu vos livrarei. Vocês vão pagar um tributo e eu vou deixar, e Damasco e o reino do norte não incomodarão mais vocês. E assim foi feito. Vamos resumir aqui décadas de história. Vamos partir agora para o capítulo 10, que é a primeira leitura de hoje. E aí, os tributos da Assíria começaram a aumentar. A Assíria começou a pedir a Judá cada vez tributos mais altos. E aí Judá se rebelou, disse: não, já está pedindo demais, não quero mais depender da Assíria. Mas Deus já havia avisado. Pois bem, eu não quero mais depender da Assíria. E aí o rei da Assíria veio e disse: eu vou destruir Judá. E Deus disse: eu vou permitir. Porque Judá, quer dizer, o rei da Síria disse: eu vou invadir Judá. E Deus disse: eu vou permitir. Porque Judá precisa aprender a confiar em mim. Judá precisa se reemendar. E Judá então seria castigado.
Mas lembrando, meus santos, os castigos de Deus, as intervenções de Deus, as intervenções dolorosas, não são para a nossa destruição, são para a nossa salvação. Isto é, Deus, Ele pode até Ele vai nos corrigir. Isso pode até nos fazer sofrer, mas não será para a nossa destruição. Nós ouvimos o salmo de hoje que disse: o Senhor não rejeita o seu povo. A Assíria iria invadir Judá, mas não era para destruir. Só que o rei se esqueceu disso. E o rei pensava o quê? O que ele queria era o quê? Era destruir Judá, destruir o reino do sul, da mesma maneira que havia destruído já anteriormente o reino do norte. E aí Deus disse: não, aí não. Eu estou deixando você corrigir Judá, mas você não vai destruir Judá. Aí vem a leitura de hoje, ouçamos. Deus dizendo à Assíria: ai, Assíria, vara de minha mão, bastão de meu furor. Isto é, a Assíria era instrumento de Deus para fazer só aquilo que Deus queria. E a Assíria deveria, mesmo a Assíria, uma nação pagã, deveria reconhecer de alguma maneira que todo o poder que a ela tinha sido oferecido vinha de Deus. Ela deveria ser grata a Deus de alguma maneira. Nós temos, por exemplo, Ciro, um rei pagão, que é louvado na Sagrada Escritura, porque foi um dócil instrumento nas mãos de Deus. Mas o rei da Síria se revoltou contra o próprio Deus. Aí Deus diz: ai, Assíria, vara de minha mão, bastão de meu furor, contra uma nação ímpia a enviei, e a mandei contra o povo de minha cólera, contra Judá. A Síria foi enviada, então você vai castigar o meu povo, para que o saqueasse e o despojasse, e o pisoteasse como a lama da rua. Isto é, Deus estava mandando a Síria pisotear o seu povo iria sofrer, será saqueado, mas não para ser destruído. Mas ela, a Síria, pensava em seus cálculos, que o seu propósito era aniquilar, destruir. E dizia, a Síria pensando sobre si mesma: meus ministros não são todos reis? Não foi Calane como Carqueme são reis que a Síria sujeitou? Como minha mão se apoderou de reinos insignificantes? Isto é, a Síria olha para trás e diz: eu fiz grandes coisas, eu sujeitei grandes reinos, eu sou poderosa, eu destruí a Samaria e as suas imagens, o reino do norte. O que fiz com a Samaria e as suas imagens, vou fazer com Jerusalém e os seus ídolos. Está agora falando do reino do sul. E chamou Deus de ídolo. Diz aqui, os comentadores dizem que aqui foi a ofensa contra Deus. Ele estava dizendo que iria destruir Judá e os seus ídolos. Ela dizia: eu tudo isso fiz com a força da minha mão, com meu talento, porque sou inteligente. Aqui vem a arrogância e o orgulho criticados no evangelho de hoje, que Deus se revela aos pequeninos e se esconde aos soberbos. E aqui a Assíria é soberba. Eu sou poderosa, eu sou inteligente, tudo que eu fiz graças à força do meu braço, tudo que eu tenho é graças a mim, eu me esforcei, eu trabalhei, eu batalhei. Vocês já devem ter ouvido um discurso semelhante a esse, quando a pessoa se esquece de dizer: tudo que eu tenho e tudo que eu sou é graças a Deus. E eu não posso me esquecer de que os dons com os quais eu nasci, ou que durante a minha vida eu adquiri, eles devem servir para glorificar a Deus e reconhecer a sua divina providência na minha vida. Eu não posso me esquecer. Lembra da rainha Esté, quando ela estava lá revestida de rainha, ela disse: Deus me colocou aqui para salvar o seu povo. Isto é, não esquecer
de que eu preciso dar glória a Deus com aquilo que eu tenho e com aquilo que eu sou, que eu devo ser grato a Deus e não dele me esquecer e me encher de soberba. Mas assim estava fazendo a Síria. Mudei as fronteiras das nações, saqueei seus tesouros, derrubei como um herói os chefes de seus tronos. Minha mão tomou como um ninho as riquezas dos povos, como quem recolhe ovos, agarrei toda a terra. Não houve quem batesse as asas e quem abrisse a boca dando um pio. A expressão é exatamente essa na liturgia, na tradução da liturgia de hoje, diz aqui: não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Quer dizer, eu fiz o que eu quis e ninguém falou nada, porque eu posso, eu sou poderoso, eu sou uma nação poderosa, ninguém se levantou contra mim. E Deus disse: é assim? Você está se achando muita coisa? Você se ensoberbeceu e se encheu de arrogância? Pois bem, derrubou dos tronos os poderosos. Deus rebaixa quem se exalta. Pois bem, diz aqui o Senhor, versículo 16: pois bem, o Senhor dos exércitos colocará magreza nos seus músculos, e debaixo do fígado lhe ateará uma febre como um fogo abrasador. Isto é, eu vou acabar com os seus soldados, e eu vou mandar doença na sua nação, e você vai ver o que é que você é. Eu vou tirar tudo o que você tem. A tradução que nós temos na primeira leitura aqui é: por isso enviará o dominador, Deus, o Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo. De fortes guerreiros que eles eram, se tornarão raquíticos, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Meus irmãos, o que é que a leitura de hoje, olhando para essa nação tão poderosa lá do passado, a Síria, o que é que isso deve ensinar a cada um de nós? A humildade. Devemos hoje bater no peito e suplicar a nosso Senhor que nos faça humildes. Ele só se revela aos humildes. Porque se nós formos orgulhosos, repito aquilo que eu disse no início da homilia, o Senhor não se manifestará a nós, porque nós nos tornaremos piores ainda, mais orgulhosos. Quando você vir que está crescendo na docilidade a Deus, que está crescendo na virtude, que está crescendo no amor a nosso Senhor e na fé, dê graças a Deus e diga: Senhor, se hoje assim eu sou, é por graça e misericórdia tua. E quando você vir alguém objetivamente no pecado, que você não olhe para aquela pessoa de cima para baixo, como se você estivesse ali por conta própria, pelos próprios esforços, e aquela pessoa fosse simplesmente uma pecadora miserável, mas dissesse: Senhor, se não fosse a tua graça, eu estaria naquela situação. Tende misericórdia dela, assim como tiveste misericórdia de mim. Perceberam, meus santos, que este humilde é sempre agradecido a Deus, sempre refere a Deus aquilo que tem de bom, de grande e de santo, e sempre terá um coração misericordioso, porque sabe que somos todos barro do mesmo barro, osso dos mesmos ossos, carne da mesma carne. Supliquemos a nosso Senhor que coloque no nosso peito um coração humilde. Supliquemos a nosso Senhor que nunca esqueçamos de a Ele dar graças por tudo que temos e tudo que somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.